Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada no livro de Ruth, capítulo 3, a partir do versículo 1. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele lhe dirá o que fazer. Respondeu Ruth: farei tudo o que você está me dizendo. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra lhe tinha recomendado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele e deitou-se. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Ela ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se antes de clarear para não ser reconhecida. Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Por isso disse: traga-me o manto que você está usando e segure-o. Ela o segurou, e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz lhe tinha feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Glorioso, majestoso e grandioso Deus, mais uma vez nos maravilhamos com a revelação da Tua palavra e suplicamos, Senhor, o Teu auxílio, a direção do Teu Santo Espírito para compreender o que acabamos de ler e extrair deste texto todas as lições riquíssimas e preciosíssimas, Senhor, para a nossa caminhada contigo nesta terra. Abençoe, Senhor, as minhas palavras para que sejam fiéis à Tua santa palavra. Abençoe, Senhor, os nossos pensamentos e as ponderações do nosso coração, para que estejam em sintonia com aquilo que o Teu Santo Espírito tem a nos dizer nesta noite. E por tudo isso já Te daremos toda a honra, glória e louvor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Por acaso você já experimentou alguma circunstância, alguma situação, alguma adversidade que te fez questionar a sabedoria, a soberania e a providência de Deus? Em algum momento, num período de aflição, você se perguntou: será que Deus sabe o que está fazendo comigo? Será que tudo está sob o controle dele? Será que Deus é capaz de conduzir todas as nossas circunstâncias, passadas, presentes e futuras, para um bom fim? Para o bem daqueles que o amam, inclusive para o meu bem?
Esta não é uma pergunta exclusiva da nossa geração, não é exclusivamente minha ou sua. Quando nós lemos a palavra de Deus, descobrimos que nenhuma geração do povo de Deus ficou sem fazer essas perguntas. Todas elas, dos patriarcas aos profetas, dos salmistas aos apóstolos, se perguntaram: onde está o Senhor em meio às minhas aflições, em meio aos meus sofrimentos? E o livro de Ruth é um livro preciosíssimo para estudarmos em resposta a essas perguntas, porque nos fala, como nós já dissemos nas semanas anteriores, sobre pessoas muito comuns, vivendo dramas muito comuns, mas por meio de uma fé num Deus incomum. Quando olhamos o capítulo 1 deste livro, nós vimos que Deus é um Senhor soberano sobre a vida do seu povo, mesmo em meio a um mundo caído e corrompido como o nosso. Na semana passada, quando estudamos o capítulo 2, vimos que Deus é um Senhor providente, que nunca deixa faltar o pão de cada dia para os seus servos. E hoje, ao olharmos para o capítulo 3, descobriremos mais uma coisa: que Deus também é um resgatador daqueles que confiam no seu nome e o buscam verdadeiramente. Mas como também já vimos nas semanas anteriores, essas lições, elas não são entregues a nós de bandeja, como um prato preparado, por assim dizer. Não, o livro vai nos transmitindo essas lições por meio de um drama, por meio da luta dessas duas viúvas, uma idosa, Noemi, outra jovem, Ruth. Um drama pela sua sobrevivência, pelo seu sustento. Duas viúvas desamparadas que no mundo antigo eram sinônimos de quê? De absoluta miséria. Mas vimos como Deus foi trabalhando no coração dessas mulheres, fazendo com que elas conhecessem o seu amor, provassem da sua bondade, etapa por etapa da sua história. Então, de novo, no capítulo 1, nós vimos Deus providenciando quem? Ruth, uma auxiliar para Noemi. No capítulo 2, vimos Deus providenciando uma colheita e um campo onde Ruth pudesse colher espigas para se alimentar e alimentar sua sogra também. E hoje, no capítulo 3, vemos Deus providenciando mais uma coisa, uma peça-chave nessa história, que é um parente resgatador, na figura de Boaz. Então veja só, Deus trabalhando nessa história, necessidade por necessidade, suprindo as carências dessas mulheres. Um auxiliar, uma colheita, um campo, um parente resgatador. Mas antes de estudarmos este capítulo, temos que falar um pouquinho mais sobre esta figura do parente resgatador, ou somente resgatador. O termo aparece pela primeira vez, como vimos, no fim do capítulo 2. Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. E olhe para Ruth, capítulo 2, versículo 20. É a primeira de 8 referências no livro a um resgatador. Mas a pergunta é: o que é um resgatador? Quem era essa figura na história de Israel? E por que essa é uma figura tão importante, crucial para entendermos essa história de Ruth? Bem, olhando para a lei de Israel, a lei revelada a Israel por meio de Moisés, nós descobrimos que o parente resgatador, ele tinha uma série de obrigações. Isso porque na sociedade de Israel havia um conceito muito forte da obrigação familiar perpétua. Uma vez membro da família, você era a responsabilidade de todos os membros da família. O sofrimento de um era o sofrimento de todos. E a responsabilidade por cuidar de cada membro da casa, especialmente dos mais necessitados, era de novo uma responsabilidade de todos, mas principalmente dos parentes mais próximos do núcleo familiar desta pessoa necessitada. Então, quando olhamos as instruções em Levítico, em Números, em Deuteronômio, nós temos uma série de atribuições do parente resgatador, do parente mais próximo desta família, ou parte da sua família necessitada, que careceria de apoio, de socorro. Esse resgate poderia vir de uma série de maneiras. Por exemplo, se um membro da família empobrecesse a ponto de ter que vender-se
a escravidão, fazer-se escravo para pagar uma dívida sua, então seria a responsabilidade do seu parente resgatador ir lá e pagar a liberdade do seu parente, literalmente pagar o preço para tê-lo de volta, ou quitar a dívida, para que aquele membro da sua família não permanecesse escravo do seu credor. Poderia também acontecer que, em vez de vender-se a escravidão, este membro carente penhorasse a sua terra. Isso porque em Israel você não podia vender terra, a terra tinha que ficar dentro da posse da família. Você podia penhorá-la, mas nunca vendê-la. Pois bem, um parente resgatador poderia também vir em socorro deste familiar carente e pagar a penhora, resgatar o campo ou a terra que foi penhorada também por uma questão de dívida. Esses são dois exemplos de necessidades econômicas ou financeiras que poderiam ser supridas por um parente resgatador. Mas há outras. Por exemplo, se um parente seu fosse assassinado injustamente, isso segundo o livro de Números, capítulo 35, versículo 16, um parente resgatador poderia vingar o sangue desse parente assassinado injustamente, ou seja, provendo uma questão de justiça. Ou até mesmo, e talvez seja o item mais desconfortável para nós, o que menos faça sentido, se um parente seu do sexo masculino falecesse sem deixar um descendente, um herdeiro, era dever do cunhado, né? Ou seja, o parente mais próximo, sim, providenciar um herdeiro com a viúva. Isso porque somente para a necessidade de produzir um herdeiro que herdasse a terra, para que essa terra não passasse para outra família. Okay? Era uma medida, então, todas essas medidas visavam o quê? Preservar a unidade e a identidade familiar. E é por isso que Neemi disse o que disse no final do capítulo 2, quando ela viu o nome Boaz, aí ela voltou na sua memória a sua árvore genealógica. Ela disse: Boaz, esse nome é família. Boaz, ele é parente do meu falecido esposo Elimeleque. Ele é um dos nossos resgatadores, não o único, como descobriremos, mas um dos. Ele poderia então suprir a necessidade dela e de Ruth, resgatar essas duas da sua necessidade, para que elas não tivessem que se vender à escravidão, penhorar a terra e não ter para quem entregar essa terra como herança. Mas tudo isso por quê? Isso parece apenas um dado de uma sociedade antiga, uma lei ultrapassada, mas entendamos que a lei de Deus, conforme revelada a Israel, ela visava primeiramente transmitir o quê? O caráter de Deus, porque toda lei leva a marca do seu legislador. Daí a bagunça do Congresso Nacional, que faz leis não para promover o bem do povo, mas para quê? Para se beneficiar. Nós entendemos isso, que as leis perversas dessa nação são redigidas por homens perversos, mas não Israel, porque esta lei não foi escrita por eles, foi escrita pelo próprio Deus, então levava a marca deste Deus. Então o que Deus estava ensinando ao seu povo, por meio dessa figura do parente resgatador? Bem, estava mostrando que Ele, o próprio Deus, era o resgatador daquela nação. Foi Ele quem primeiro socorreu aquele povo e o libertou da escravidão. Foi Ele quem primeiro supriu o pão no deserto. Foi Ele quem primeiro os preservou e os protegeu dos seus inimigos. E essa figura do parente resgatador serviria de quê? De lembrança para o povo de Israel de quem era este Deus, que os socorria, que os protegia, que os supria em tudo. Com isso em mente, com isso como nosso pano de fundo, o cenário de fundo para essa história, para essa parte da história, Ruth capítulo 3, vejamos agora como cada uma das ações desses personagens humanos principais da história refletem a confiança deles no Senhor resgatador. A primeira a agir é quem? Noemi, versículos 1 a 5. Depois vem Ruth, versículos 6 a 9. E por fim Boaz, versículos 10 a 18. Nós vamos dividir aqui o andamento deste episódio da história, concentrando-nos nas ações de cada um desses três personagens e falando especificamente sobre o que? Primeiro,
sobre a proposta confiante de Noemi, versículos 1 a 5, sobre a resposta obediente de Ruth, versículos 6 a 9, e por fim, falando sobre a promessa generosa de Boaz, nos versículos 10 a 18, e veremos como tudo isso tecerá uma linda tapeçaria, um lindo retrato de um Deus que é resgatador daqueles que confiam nele. Então vamos lá, olhando para o capítulo 3 de Ruth, vamos olhar para a primeira porção, a ação de Noemi, versículos 1 a 5, e a sua proposta confiante. E temos que ter em mente aqui o contraste na vida de Noemi. Como é que ela chegou em Belém, na sua cidade antiga, de residência, no capítulo 1, amarga, sem esperança, quase sem expectativa, dizendo: o Senhor tirou tudo de mim e me trouxe de volta de mãos vazias, não me chame mais de Noemi, que significa agradável, mas Mara, amarga. Mas a amarga agora está confiante, está esperançosa, está até fazendo planos para o futuro. No versículo 1, ela olha para Ruth, sua nora, a quem trata como filha, e diz o seguinte: bem, Ruth, se você trabalhou tanto essa colheita toda para me suprir, o mínimo que eu devo fazer como sua sogra é suprir para você um lar seguro. A expressão original aqui é descanso. Isso é importante, porque o capítulo começa com Noemi desejando um descanso para Ruth e termina lá no versículo 18 dizendo que Boaz não descansaria até cumprir a sua promessa. A narrativa toda gira em torno do quê? De uma promessa e uma expectativa de descanso. Mas que tipo de descanso? Bem, especificamente o descanso de um lar, a proteção de uma família para Ruth, sim, de um casamento, de um marido que pudesse suprir para ela e para os herdeiros que viriam. Então, nos versículos 2 a 4, Noemi compartilha o seu plano, confiante, mas também um bocado ousado, com Ruth. O que ela propõe a Ruth a partir do versículo 2? Ela propõe um encontro, mas não qualquer encontro. Ela propõe um encontro com Boaz, o tal parente resgatador, na eira ao cair da tarde. Por quê? O que era uma eira? A eira era um lugar plano e público, onde os diferentes ceifeiros, os diferentes donos das plantações de Israel vinham com seus grãos, juntavam seus grãos para jogar os grãos com uma pá para o alto, a fim de que o vento separasse o grão que poderia ser armazenado e consumido da palha, do restolho, daquilo que não podia ser consumido. Então tinha um local próprio para isso, onde o vento era favorável para fazer essa separação e onde todos trabalhariam ao final de uma colheita, trazendo todos os grãos para fazer essa separação e armazenar os seus grãos. Era um momento de grande alegria para os israelitas, de celebração da fartura, da generosidade, a provisão fiel de Deus. Era um trabalho que alegrava aqueles homens, porque eles viam fruto de todo o seu trabalho, todo o seu suor, e poderiam agradecer a Deus por isso. E Noemi viu nisso uma porta de oportunidade, um momento especial para que Ruth fosse ao encontro de Boaz. Mas como era um lugar público, esse encontro não poderia acontecer em qualquer momento do dia. Noemi foi muito específica, dizendo que Ruth só deveria procurar Boaz quando? Ao final da colheita, ao cair da tarde, ou seja, quando já escurecesse e ela não pudesse ser percebida, ao aproximar-se da eira. Há aqui uma ousadia santa em Noemi. Por quê? Vai que Ruth, na calada da noite, descobre os pés do homem errado, um homem menos honroso que Boaz, porque todos estavam ali, ele e seus trabalhadores, e como já vimos, nem todos os ceifeiros em Israel eram homens virtuosos como Boaz. E mais, era sabido, Oséias diz isso no capítulo 9, versículo 1 do seu livro, era sabido que prostitutas costumavam rodear a eira em tempos de fartura, em troca de alimento. Olha o risco para Ruth, ser confundida como uma mulher de má reputação,
parar nos pés do homem errado, ela teria que ser muito precisa. Ela teria que ficar lá de tocaia no fim da tarde, vendo onde Boaz trabalhava e traçando uma rota para não ser percebida por ninguém. Você toparia uma missão como essa? Sei. Mas Ruth teria que ser muito discreta, silenciosa, para poder cumprir essa missão. Mas a resposta dela veio logo no versículo 5: farei tudo o que você está me dizendo. Ruth compartilhou da esperança de Noemi. Ruth cria neste Deus, já tinha crido desde o capítulo 1, não? Mesmo sendo uma estranha, numa terra estranha, de um Deus que ela ainda estava conhecendo, ela cria nesse Deus, compartilhava da confiança da sua sogra nesse Deus e estava pronta para agir. O que esse primeiro quadro do capítulo 3 tem a nos ensinar? Algo muito importante. Diante dos reveses, dos contratempos da vida, quão dispostos estamos a continuar esperando confiantemente no Senhor, o soberano, o provedor das nossas vidas? Noemi e Ruth fizeram uma escolha e optaram por viver e morrer por essa escolha. Viver pela fé num Deus que não falha, num Deus que não frustra nenhum só daqueles que confiam nele. E o que elas estavam raciocinando? Bem, se Deus nos guardou até aqui, Ele vai nos abandonar no meio do caminho? Se Ele nos trouxe até Belém, nos providenciou uma colheita, e um campo onde respirar, e um parente próximo para nos socorrer, é agora que Deus vai virar as costas e nos abandonar? Tendo feito tudo isso, é agora que Ele vai nos frustrar? Não, de forma alguma. O que significa que viver pela fé não quer dizer dar um salto no escuro, um passo rumo ao desconhecido. Quem já ouviu frases assim para descrever a fé? Fé é o quê? É um salto no escuro, é um passo rumo ao desconhecido. Feche os olhos e haja com fé. Não, biblicamente não, de jeito nenhum. Viver pela fé é viver com os olhos bem abertos, enxergando quem Deus é e como Ele age na história. Não feche os seus olhos, abra bem os seus olhos e veja Deus trabalhando na história daqueles que confiam nele. Noemi e Ruth estavam com os olhos bem abertos, vendo as evidências, os sinais da graça de Deus, crendo e agindo com base nesta fé. Mas também, fé não é apenas crer em Deus, cruzar os braços e relaxar. Elas creram, mas também agiram, planejaram, arquitetaram esse encontro. Essa proposta muito atípica de casamento, diga-se de passagem. Mas viver pela fé é isso. Ou melhor, não é isso em primeiro lugar. Não é dar um salto no escuro, um passo rumo ao desconhecido, ou simplesmente confiar em Deus e deixar a vida me levar, né? É a teologia do acaso, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É a teologia do acaso, né? Vamos ver no que dá. Leva eu, Deus. Não. Creram, confiaram, agiram, esperaram no Senhor. É pela fé, meus irmãos, a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos, que recebemos bom testemunho como os nossos antigos, diz o autor aos Hebreus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Porque aqueles que o buscam devem crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Você crê nisso? Que Deus não desaponta um só daqueles que confiam nele e o buscam? Então confie, continue confiando, e continue trabalhando, e continue vivendo a sua vida nesta fé ativa e confiante no Senhor. Em seguida ouvimos falar da obediência de Ruth. Ela já havia consentido com o plano no versículo 5, nos versículos 6 a 9 ela leva adiante a proposta de Noemi. E de novo,
Que coragem, que desprendimento. Não sei quantas mulheres sairiam assim, sozinhas, no meio da escuridão, no meio de um bando de homens desconhecidos, sabendo que se você batesse nos pés do homem errado e causasse a má impressão, a sua vida poderia acabar naquela noite. E ela foi, sozinha, ao encontro de Boaz. Já ouvimos Ruth falando dessa confiança em Deus no capítulo 1, mas agora, mais do que nunca, vemos Ruth se superando na sua fé em Deus, de forma desprendida, de forma corajosa e de forma humilde. Primeiro, o desprendimento de Ruth, e Boaz notou isso quando reconheceu Ruth. Ruth não precisava ter ido ao encontro de Boaz. Noemi mesmo disse, ele é um dos nossos resgatadores, mas não era o único. Boaz mesmo disse, você poderia ter ido ao encontro de outro, mais jovem, rico ou pobre. Não precisava ter batido aos meus pés, procurado por mim. Mas Ruth não queria necessariamente o partido mais jovem, o partido mais fácil, mas sim o partido mais honroso. Jovens solteiras, fica aí a dica, é uma excelente lição. Nem sempre o partido mais atraente é o melhor partido. Nem sempre aquele que salta primeiro aos seus olhos é o primeiro que deve estar no seu coração. Ruth não procurou um mais jovem, procurou o mais honroso, o mais virtuoso, e mostrou seu desprendimento assim. Dica para os rapazes também, não confie tanto na sua beleza, confie em si no seu caráter, cultive um caráter piedoso e deixe que Deus mostre quem será a sua companheira. Fim de parêntese, vamos voltar para Ruth. Desprendimento dela, sua coragem, a coragem de apresentar-se sozinha a Boaz no sigilo da noite, para lhe propor o matrimônio de uma forma discreta e ousada. E aqui temos que ter cuidado, porque alguns intérpretes, diga-se de passagem, muito maliciosos, tentam insinuar aqui alguma malícia na proposta de Ruth, aproximando-se de Boaz de uma maneira maliciosa, a fim de forçar um encontro, ou tentando ler mais aqui na linguagem do que realmente existe. Não, ela foi ousada ao ir ao encontro desse homem, mas foi por demais discreta ao aproximar-se dele. O texto faz questão de ressaltar isso, como ela lhe descobriu os pés, para que ele fosse acordado lentamente, porque se o homem acorda de sopetão, vai que ele solta um grito, um berro do meio da noite e acordar todo mundo, e aí o plano ia por água abaixo. Ela tinha que ser muito discreta, muito cautelosa, descobrindo-lhe os pés, deixando que o frio da noite fosse acordando pouco a pouco, e orar para que o homem não levasse um susto e gritasse, mas reconhecesse ela no breu, por quem ela era. Sua descrição, sussurrando um pedido de casamento, de uma forma também muito discreta, mas ousada, sem nenhuma insinuação imoral ou imodesta, colocando-se como serva de Boaz, e não só como uma companheira de uma noite. E por fim, a humildade e a confiança de Ruth, ao dizer para ele no versículo 9, ao identificar-se, quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva Ruth, disse ela, estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Ruth escolheu muito bem as suas palavras. Por quê? Como Boaz abençoou Ruth no capítulo 2? Louvando Ruth por ter procurado refúgio sob as asas do Senhor Deus, o Deus de Israel. O que Ruth estava fazendo aqui? Estava pegando as palavras de Boaz e transformando-as, creio eu, no pedido de casamento mais piedoso que jamais existiu. Ninguém supera um pedido de casamento como esse. O que Ruth estava dizendo em outras palavras? Boaz, você me abençoou, dizendo que eu seria abençoada, porque eu procurei refúgio sob as asas do seu Deus, o Deus de Israel. Boaz, agora é hora de você agir com base na fé neste Deus. Está na hora de você ser o instrumento, a resposta às suas orações, Boaz, e me acolher, e estender a sua capa sobre mim, num sinal de que o seu Deus de fato está me acolhendo e suprindo a minha necessidade, minha e da minha sogra. Quem conseguir superar um pedido de casamento desse,
Me conte, que eu ainda não vi. Muito especial o que ela fez. Não é à toa que Boaz não teve outra resposta a não ser dizer: sim, eis-me aqui. Mas olha só, o que Ruth está nos ensinando por meio da sua atitude confiante e corajosa. O que Ruth tem nos ensinar sobre a fé que Deus tem prazer em recompensar? Primeiro, fé exige uma boa dose de desprendimento. O que significa deixar de lado caminhos mais convenientes e mais atraentes aos nossos olhos para seguir aquele caminho proposto por Deus. Isso porque Ruth, como já dissemos, poderia ter procurado outros partidos mais atraentes, mais jovens, mas não. Ela não tomou o caminho mais fácil, mais agradável aos olhos de uma jovem viúva, mas desprendeu-se e procurou o quê? O caminho mais honrável e abençoado pelo Senhor. Segundo, Ruth nos mostra que fé também exige uma boa medida de coragem. O que não significa fazer o que é moralmente repreensível ou inadequado. Isso é presunção. Fazer qualquer coisa que der na telha em nome de Deus, ou porque você tem fé em Deus. Endividar-se, comprometer o seu testemunho, atropelar as pessoas. Não, porque eu sou filho do rei. Não, isso não é fé. Isso é presunção, isso é arrogância, isso é pecado. Mas fé bíblica, fé corajosa, é fazer aquilo que desafia a nossa zona de conforto, que nos tira do nosso ninho e que pode nos expor a riscos inesperados aos olhos humanos, tanto quanto Ruth se expôs ao risco e ao perigo naquela noite, em que ela propôs o casamento a Boaz, não por presunção, mas por fé, confiança no Senhor. E por fim, fé também exige uma confiança humilde, uma submissão humilde ao Senhor, que não é presunção arrogante, que não é achar que Deus deve agir como, quando e onde nós queremos. Isso é presunção. Deus prometeu, Ele tem que fazer agora desse jeito, amanhã até o meio-dia. Não, calma. Não confunda a fé com presunção. Ruth creu, confiou, agiu, mas ela não foi lá bater nos pés de Boaz dizendo: olha só, você sabe com quem você está falando? Eu agora sou filha do rei, você tem que casar comigo, porque Deus prometeu. Não. Ela humildemente disse: sou sua serva, estenda a sua capa sobre mim, o Senhor é resgatador. Ela agiu com confiança, mas com submissão, com humildade, esperando pela resposta que Deus daria à sua confiança por meio de Boaz. Então, olhando-se aqui no espelho do exemplo de Ruth, é assim que você tem exercido a sua fé em Cristo? De forma desprendida, de forma corajosa, de forma humilde, não fazendo apenas o que é conveniente e atraente aos seus olhos, mas aquilo que Deus manda, que nem sempre é agradável ou fácil de se fazer. De novo, fé não é confiança para fazer o que der na sua telha. Fé é confiança para fazer o que Deus mandou, e se Deus mandou, faça, e confie nele para os resultados. Não pense: se viesse de Deus não seria tão desagradável, se viesse de Deus não me custaria tanto. Não, às vezes é exatamente porque vem de Deus que é desagradável, que não é confortável, que não é natural. Nem tudo que Deus exige de nós vem naturalmente. É agradável no primeiro momento, mas se Deus mandou, faça. Confie nele. Entregue os resultados ao Senhor. E a pergunta é: pastor, eu posso ter certeza que Deus não me desapontará? E a resposta é sim. Deus sempre recompensa aqueles que creem nele
que esperam nele, que sabem que ele recompensa os que o buscam. E vemos isso em Boaz. É assim que o capítulo termina, com a resposta de Boaz a tudo isso, a partir do versículo 10. E de novo, a resposta de Boaz, a princípio, não deve nos surpreender, porque ele já se mostrou um homem virtuoso, já se mostrou um homem honrável, isso no capítulo 2, na recepção de Ruth, no acolhimento dessa estrangeira. E eu não compartilhei um detalhe aqui na semana passada, foi omissão minha, mas, quando nós voltamos para a lei de Moisés, temos que lembrar que os moabitas estavam debaixo de uma maldição de Deus, porque eles não acolheram os israelitas quando estes passaram pelo deserto a caminho da terra prometida. Dizia a lei que nenhum moabita e nenhuma moabita poderia ser abrigado por um israelita por conta da maldade dos moabitas. Então, por força da lei, Boaz, mesmo sendo um homem virtuoso, não precisava acolher Ruth. Por que ele o fez? Porque Ruth não era qualquer moabita. Era uma moabita que tinha renunciado sua terra, e renunciado sua família, e renunciado seus deuses, justamente para seguir o Deus de Israel. Boaz pôde ver além da letra da lei, enxergar o espírito da lei ali e ter: essa não é qualquer moabita que está no meu campo, é uma mulher de honra, é uma mulher de virtude. Ele já tinha acolhido essa estrangeira antes, mas se Ruth se supera neste capítulo, pela sua coragem, pela sua ousadia, Boaz também se supera, porque de novo ele faz mais do que a lei exige. Ele mesmo deixa isso claro na sua resposta a Ruth. No versículo 12, ele reconhece que verdadeiramente é um resgatador, mas, e é por causa desse mais que temos um capítulo 4. Pastor, o que diz o capítulo 4? Bem, volte semana que vem, neste mesmo lugar, neste mesmo horário. Nós descobriremos o que diz Ruth capítulo 4. Mas esse mais que mantém o suspense da história. Mas o que? Acabou. Pedido aceito, marca o casamento, celebre isso logo. Mas descobrimos que tem um outro resgatador na história, que na linha de sucessão, de proximidade, é mais próximo de Noemi do que Boaz. Então vai ter casamento ou não? Volte semana que vem, você descobrirá. Mas, o que diz Boaz? Há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Boaz faz um juramento, ele faz uma promessa. Não passará de mim, Ruth. Eu a resgatarei. Eu cumprirei com a minha obrigação familiar, eu suprirei o que lhe falta. E os versículos seguintes mostram todo o cuidado, todo o esmero de Boaz em proteger e suprir para Ruth, dizendo que ela deve passar o restante da noite ali. Para quê? Porque ele tem a certeza que ela chegaria segura em casa, mas saindo antes do alvorecer, para que ela não fosse vista e confundida com uma prostituta, porque aí sim a reputação dela estaria manchada, e os belemitas não autorizariam um casamento como esse. Ele tinha que guardá-la, ele tinha que protegê-la. Então ele faz um juramento, e ele comprova o juramento com uma garantia: 6 medidas de cevada, como prova do seu juramento. Está aqui, a promessa com uma garantia de que eu vou suprir, eu vou providenciar o que lhes falta. E assim o capítulo termina com a troca feliz entre Ruth e Noemi nos versículos 16 a 18, e a sua espera confiante pela resposta de Boaz. Boaz, que não lhes havia deixado de mãos vazias, disse Noemi: certamente não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. O que faltava para Noemi e Ruth? Apenas esperar. Isso que diz o versículo 18: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá.
E nessas últimas palavras de Noemi, no capítulo 3, nós temos mais uma lição preciosa. Porque o que nós falamos sobre a fé que Deus honra, a fé que Deus tem prazer em recompensar e abençoar, é uma fé desprendida, é uma fé corajosa, é uma fé confiante, mas é uma fé submissa, humilde, que trabalha também, mas que sabe esperar. Porque afinal de contas é fé em Deus e não fé em nós mesmos. Noemi e Ruth creram, confiaram, agiram e depois esperaram. E confiaram que Deus proporcionaria um descanso para elas. Literalmente, que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse a questão. Eu creio que aqui está o chamado principal desta passagem para as nossas vidas hoje. Eu já perguntei a todos: quantos estão crendo no Senhor? Quantos estão confiando no Senhor? E quantos estão trabalhando no Senhor? Porque fé resulta em trabalho também. Mas a pergunta é: quanto você está descansando no Senhor e esperando nele? E aqui, algo que Deus disse séculos depois de Ruth e Noemi, que creio eu traz uma luz toda especial para este texto. Noemi disse para Ruth o quê? Espere, porque Boaz não descansará enquanto não resolver a questão. Em séculos depois, Deus disse algo muito especial para Israel por meio do seu profeta Isaías. Isaías capítulo 62, versículos 1 a 4. Ouça. Deus disse: por amor de Sião, eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efsibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Você ouviu os ecos do que Deus estava fazendo na vida de Ruth e Noemi por meio de Boaz, e como Deus prometeu fazer algo muito maior que isso pelo seu povo Israel, não deixando-os desamparados, casando-os, provendo para a sua terra e prometendo que não sossegaria. Deus mesmo disse que não descansaria até que resolvesse a questão suprema de Israel, que era a sua salvação. Agora você está pronto para ver o Evangelho. Porque se Deus levantou em Boaz um resgatador, que não descansaria até resgatar a vida de Ruth e Noemi do desamparo e da pobreza, Deus mesmo prometeu ao seu povo Israel que não sossegaria até que redimisse a nação escolhida da sua pior miséria, seu pecado, sua injustiça, sua impiedade. E o que Deus promete, Ele cumpre, e séculos depois vem Cristo, Filho de Deus. Deus não descansou, não sossegou, providenciou o resgatador maior. Se Boaz agiu para suprir e resolver a miséria material de Ruth e Noemi, Cristo veio para resgatar a igreja da sua miséria espiritual, seu pecado, sua morte, seu cativeiro, porque Ele veio resgatar sua noiva, que é a igreja que somos nós, entregando-se por amor a ela, para tê-la para si mesmo, mas com uma grande diferença, é uma diferença tremenda. Noemi e Ruth não escolheram a pobreza, Noemi e Ruth não escolheram a viuvez, Noemi e Ruth não escolheram o desamparo, mas nós escolhemos abandonar a Deus, nós escolhemos a nossa miséria. Nós quisemos abandonar a Deus.
Na lei havia recurso para resolver a miséria dessas duas viúvas, mas para nós não tinha recurso. O que nós merecíamos de Deus era o quê? O desamparo eterno. Mas se Boaz se dispôs a pagar o preço para resgatar Ruth e Noemi, Deus fez por nós o que nós não merecíamos. Deus deu seu Filho, Jesus Cristo, o sacrifício maior, para nos ter de volta para si. Então olhe comigo agora para Jesus e pergunte-se: Deus descansará? Deus sossegará? Enquanto o seu povo passar necessidade neste mundo, Deus vai olhar para tudo isso e nos esquecer? Não. Ele já fez o maior de todos os milagres, não? Ele nos resgatou da morte eterna, da perdição, do castigo. Se Deus supriu isso, o que mais Deus não suprirá pela sua graça? Se Deus já agiu como resgatador antes, por meio do seu Filho, que necessidade Deus não suprirá pela sua graça e misericórdia? Creia, confie, descanse, espere confiantemente no Senhor, porque enquanto estivermos caminhando por esta terra de aflição, de adversidade, de necessidade, Deus jamais descansará. Deus está olhando para a sua noiva, que é a igreja, e Deus nunca nos abandonará. Você crê nisso? Você confia nele? Descanse nele, espere nele, espere no Senhor resgatador, e o mais Ele fará. Vamos orar. Senhor bendito, quanto mais avançamos nas Escrituras, mais nos maravilhamos com o tamanho do Teu cuidado por nós, mais nos deslumbramos, Senhor, com a profundidade do Teu amor por nós, a Tua igreja. Nós que não merecíamos um pingo do Teu amor, da Tua bondade, da Tua misericórdia, fomos agraciados com uma promessa gloriosa, a promessa de que o Senhor nunca sossegaria, nem descansaria, enquanto o Teu povo não estivesse suprido de um resgatador, de um salvador. E o Senhor cumpriu com a Tua promessa. O Senhor veio em forma humana, o Senhor enviou o Seu Filho por nós, para nos redimir, para nos comprar de volta da nossa miséria, para nos redimir e nos resgatar definitivamente. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Pai, eu oro por aqueles que ainda não enxergaram a maravilha desta verdade. Eu oro por aqueles que talvez entre nós ainda não entenderam a grandeza deste mistério, a grandeza do mistério do Teu amor por nós pecadores em Cristo Jesus. Ó Pai, faze com que estes corações se voltem para Ti com arrependimento e fé. Faze com que esses corações parem de confiar em si mesmos e parem de confiar nos homens e comecem a confiar em Ti e em Ti somente, para tudo, principalmente para a nossa salvação em Cristo, mas também para o pão de cada dia, a proteção de cada dia, o perdão de cada dia. Ó Pai, especialmente em tempos de aflição e adversidade, eu Te suplico, Senhor, por aqueles que já creram no Evangelho, como eu, mas que ainda lutam dia e noite, para permanecerem firmes nesta confiança. Senhor, guarde os nossos corações, perdoe-nos a nossa incredulidade, cure este nosso coração enganoso e instável, e ajude-nos, Senhor, a confiar mais e mais em Ti a cada novo dia de vida, a confiar menos e menos em nós mesmos e mais em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, todas elas verdadeiras e fiéis.
todas elas, Senhor, mais que garantidas por meio do sacrifício do Teu Filho no Calvário. Ó Senhor, seja qual for a necessidade que o Teu povo estiver passando aqui, fome, desemprego, aperto financeiro, enfermidade, solidão, desamparo, ó Pai, ajude-nos na nossa pouca fé, ensina-nos a crer e a confiar e a descansar em Ti, a esperar no Senhor, a saber que o Senhor não tarda em responder às nossas orações, mas em tudo o Senhor tem um plano perfeito e soberano para as nossas almas, para as nossas vidas, para todos aqueles que confiam em Ti. Eu peço isso por mim, Senhor, por mim também, pois eu sou um pecador que também precisa crescer na fé e na confiança em Ti, e por cada pecador neste lugar, Senhor, guarde-nos pela Tua palavra, guarde-nos pelo Teu Espírito e ajude-nos a viver mais e mais pela fé. Para a glória do Teu santo nome é o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.